Boa tarde, como é que está você, Fausto? Tudo Tudo bem? bom? Boa tarde a todos. Que bom tê-lo aqui novamente. Então, para quem não assistiu à primeira entrevista, estamos aqui hoje, temos a honra de receber aqui na live SMC o Fausto, que é coordenador do Diese São Paulo. Nós estamos correndo atrás dele hoje desde manhã cedo, porque com tanta repercussão, né, Fausto, na questão da política econômica, eu sei que os jornais não deixam você em paz, mas queremos que você, por favor, avalie. Desde Hum. ontem, em relação ao pedido do presidente, segundo ele, colocando ponto final na ideia do Renda Brasil, em função de que os recursos para esse programa viriam exatamente da Previdência, do BPC, enfim. Hoje também nós temos mais uma derrota dele em relação à desoneração. Dá para a gente acreditar que está ficando sem gasolina mesmo esse posto Ipiranga ou é jogo de cena, Fausto? Qual a sua avaliação? Bem, é difícil da gente saber de fato o caminho que o governo está trilhando, né? O primeiro Sim, dado é que, no caso do Renda Brasil, o Renda Brasil de fato nunca foi uma proposta do atual governo, né? É bom lembrar que o abono emergencial surge não por proposta do governo, mas surge por dentro do Congresso Nacional por proposta do movimento sindical, do movimento social, da sociedade civil, e levou essa discussão para dentro do Congresso Nacional e o governo, para não ser derrotado, implementou o abono emergencial. E colheu os benefícios, porque o abono emergencial foi fundamental para o enfrentamento das pandemias. E foi neste movimento, nessa leitura de aumento da popularidade do presidente a partir do abono emergencial, que a discussão do Renda Brasil começou. sim. Então, acho que, de certo modo, o que a gente está vendo é voltar à discussão anterior. Como a gente já está caminhando aí para a abertura econômica, né, para a reabertura, para essa questão toda de uma outra forma, a pandemia está aí ainda, né? Nós não Ela superamos a está pandemia, aqui, mas do sim. ponto de vista econômico, você já percebe que tudo voltou a uma pseudo-normalidade, e o abono emergencial tende a acabar, né? Tá marcado para acabar até no final do ano. O governo acabou de reduzir a metade, né, dos 600 para os 300. Dá a impressão que o governo está abrindo mão dessa discussão de fato de distribuição de renda, e voltando à sua pauta antes da pandemia, que é basicamente a pauta das reformas, né? Então, se você olhar hoje a pauta que vem, em especial do Ministério da Economia, é uma pauta vinculada às reformas, reforma administrativa, Tudo reforma acreditado. tributária, mais do que essa discussão propriamente dita de um mecanismo de distribuição de renda. Eu acho que esse é um pouco a sinalização que a gente tem. Este embate com relação ao Guedes, eu acho que tem uma questão posta ali, né? Não tem como, alguém paga a conta. A proposta do Guedes, e de alguma forma, era que o pobre pagasse a conta do outro pobre, né? Você puxa ali o cobertor curto, quando, na Aham, verdade, nós precisamos fazer um debate muito sério nesse país, que, primeiro, para pagar a conta da pandemia, a gente tem que colocar sobre aqueles que têm condição de pagar, ou seja, os super ricos, né? A claro. gente tem gente no Brasil que, enquanto muita gente perdeu renda, enfim, perdeu a vida, né? A vida, sim. Você tem um grupo relativamente pequeno de que ganhou muito dinheiro com a pandemia. Então, eu acredito que uma parte desses ganhos poderiam ser convertidos para a própria economia. E a outra coisa é um conjunto muito pequeno da população, daí do geral, que tem rendas muito, muito elevadas e que certamente, se você tributasse as fortunas, tributasse as super rendas, né, tributasse aí uma renda aí dos muito, muito ricos, de Sim. alguma forma você conseguiria custear um programa desse tipo, não precisaria tirar dos mais pobres. Mas, pelo jeito, isso não é a opção do Guedes, certamente, e aí eles preferiram enterrar, de certo modo, a proposta do Renda Básica, do Renda Brasil. Renda Mas, de Brasil. alguma forma, eu gosto de chamar a atenção de dois elementos. Primeiro, que o Bolsa Família está aí e a gente precisa cuidar dele, né, de forma que ele precisa ser ampliado. A gente vai perceber isso porque a pobreza já cresceu ao longo desse ano, Sim. né? A fome voltou a vários rincões desse país. Então, o Bolsa Família precisa ser dinamizado e, de alguma forma, cabe ao Congresso Nacional fazer uma discussão, sim, da renda básica de cidadania. Eu acho que é um projeto que pode, de alguma forma, enfrentar um pouco desse desafio.
e aí vincular essa discussão, já que o governo gosta tanto de falar de reformas, vamos fazer a reforma tributária e colocar os mais ricos para pagar a conta, e existe uma dívida histórica, em especial com os mais pobres. Com certeza. Existe também uma análise, Fausto, de alguns articulistas, que ele gostou de ter recebido, né, de surfar na fama dos R$ 600. Como você bem disse, não foi ele quem propôs, foi a sociedade civil, foi o movimento sindical que foi lá, que lutou juntamente com o Congresso e conseguiu criar esse auxílio emergencial de R$ 600. Mas há uma linha de articulistas dizendo que talvez ele percebeu que é importante essa questão social, porque subiu a popularidade, obrigada, subiu a popularidade dele. Você acha que mesmo assim ele vai dar forças para o Guedes e vai esquecer realmente toda essa ação social e voltar para aquela agenda pré-pandemia totalmente liberal e aonde tira direitos de trabalhadores e vai aumentar ainda mais a pobreza? Ele não... Essa é uma das contradições que esse governo vive, eu diria. Porque um governo de extrema direita, como é o governo Bolsonaro, ele normalmente é um governo populista, né? Ou seja, e o populismo não casa ali muito bem com o liberalismo. Não casa. É ao contrário, ele tenderia, inclusive, a avançar para as classes mais populares. Essa ideia que no Brasil tem desde a época do Getúlio, né, do pai dos pobres. A gente sempre lembra que é o pai dos pobres e a mãe dos ricos, mas, de certo modo, é um pouco disso, né? Então, caminharia para... Agora, para isso, ele precisa se libertar do Guedes, né? Para, de fato, ele incorporar uma pauta populista que, de certo modo, atrai, né, em especial as classes mais populares. Ele precisa minimamente se debruçar sobre os problemas ali dessa população mais pobre. Uma outra característica também que é contraditória é a aversão que ele tem ao movimento sindical, né? Porque o movimento populista também tem uma aproximação muito forte com o movimento sindical. Vamos lembrar que uma parte, pelo menos importante, do sindicalismo que a gente conhece, foi criado no populismo de Vargas, né? Então, assim, é um bocado contraditório esse governo. É razoável imaginar que o Guedes ele está meio descolocado ali dentro. Até porque não precisa, a gente está falando muito da década de 30 aqui no Brasil, do Vargas, mas na verdade, se a gente comparar como o Trump, por exemplo, se relaciona, é muito diferente do Bolsonaro. Essa preocupação com o mercado interno, essa preocupação com o emprego dentro do país, lá nos Estados Unidos, é muito diferente da visão que o Bolsonaro tem, muito influenciado pelo Guedes. A gente espera que, de alguma forma, o Guedes se enfraqueça, mas a gente sabe que ele tem apoio em especial do mercado financeiro. Sim. E que, de alguma forma, vem financiando parte da popularidade desse governo. Com certeza. Fausto, vou liberar você para a sua agenda agora. Eu agradeço muito suas palavras, nos ajudaram e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Do jeito que está aqui, toda hora esse governo ele está criando pautas que nós precisamos dos nossos economistas aqui, e principalmente do DIEESE, que a gente sabe que tem um olhar social, né? Estamos aí, estamos à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.